Oi, gente, voltamos. A gente tava com saudade já, hein? Verdade no Sofá voltou e agora a gente vai responder tudo aquilo que você perguntou pra gente, né, durante a semana. Estamos hoje aqui com um convidado. Bom, sempre tem um convidado de honra, mas hoje, gente, a gente tá aqui, né, com uma figura muito ilustre, muito famoso, renomado, tá? É aquele lá que você segue no Instagram, fica perguntando um monte de coisa. Hoje ele tá aqui no Verdade no Sofá, tá bom? Estamos com o Dr. Antônio Melo. Bom dia, tudo bom? É uma honra recebê-lo, né? A honra é minha. Vamos falar um pouquinho do currículo do Dr. Antônio, que é extenso. A gente deu uma resumidinha aqui, ó. Médico cirurgião plástico, formado pela USP de Ribeirão Preto, especialização em cirurgia da face na Suécia, atua entre São Paulo, na clínica Aguilera, e Ribeirão Preto, em clínica própria, lá na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi, tá bom? Já sabe onde tem que ir, né, gente? Super fácil de encontrar, né? Muito fácil de encontrar. Clínica nova, tá tudo muito lindo. Dei uma olhada também, a Evelyn também. No Instagram, gente, no site, então, novo Netflix, tá? Pode entrar lá, ficar fuçando, que tá muito bom. Doutor Antônio, que bom te ter aqui. Bom, o prazer é todo meu, meninas. Obrigado pelo convite. É um prazer gigante poder esclarecer essas dúvidas que são muito comuns mesmo na internet. Todo mundo quer ficar bem, quer se sentir bem, quer ficar bonita. E você é a pessoa que traz isso pra nossa vida, né? Exatamente. Esse é o conceito de tudo que a gente faz lá, né? Na verdade, eu acho que a cirurgia plástica, ela complementa tudo, desde uma vida mais saudável, uma alimentação balanceada, você cuidar de você mesmo, e o cirurgião plástico vem para te dar uma visão geral e te ajudar a chegar naquele objetivo que você quer alcançar. Então é para ficar mais bonita mesmo. É, pra gente se sentir bem. E nós conversamos bastante com a nossa audiência, né, Babi, sobre os assuntos de interesse, o que elas têm curiosidade em saber. E assim, disparado, foram as mamães querendo saber o que é essa cirurgia da mamãe. Como que funciona isso? Existe isso? Existe. Na verdade, é um termo carinhoso que a gente usa com as nossas pacientes, porque a gente percebeu que a mulher, quando ela está percebendo a mudança no corpo durante a gestação, cria uma certa aflição, né? De a mama está mudando, o meu abdômen está mudando, o meu corpo está tomando uma outra forma. E como é que isso vai ficar depois? Como é que esse corpo vai ficar depois? Então a gente chama carinhosamente para acolher tantas que chegam antes. É impressionante, tem meninas que chegam ainda gestantes no consultório, querendo saber quando que pode operar, quando que vai poder operar. Tem outras que chegam com o bebezinho no colo, acabou de nascer, entendeu? Então, acho que a nossa função primeiro é dizer calma, se cuide de uma maneira saudável. E essa ideia da cirurgia da mamãe é para depois resgatar, entregar para uma menina jovem que acabou de ter seu filho, que está ali com o bebezinho, mas ela não precisa carregar com ela aqueles estigmas, aquelas mudanças que aconteceram no corpo, é mais ou menos devolver o corpo para aquela mente que ela tem, aquela identidade visual que ela tem, para ser jovem, ativa, e ela poder curtir as duas coisas, um corpo bonito junto com um bebezinho novo e curtir essa fase. Isso, em geral, a gente envolve as principais mudanças que tem na mulher durante a gestação, que é o abdômen e a mama. Tá? Então a mama disparada, mais procurada, entendeu? Porque a mama muda de formato. Para quem nunca teve filhos, a mama cresce para poder amamentar, ela ganha tamanho, entendeu? Ela ganha uma outra estrutura. No que ela regride, nem sempre regride para o mesmo lugar. Então às vezes você precisa adaptar uma flacidez, volume. Então tudo isso vai ser levado em consideração. E a flacidez abdominal, cria uma pelezinha. O abdômen não volta a encaixar mais onde estava antes, às vezes uma gordurinha localizada que apareceu durante a gestação. Isso tudo a gente vai trabalhar, que é isso que a gente chama de cirurgia da mamãe. Devolver para a mamãe aquele corpo do dia a dia para ela não precisar carregar aquilo para o resto da vida por ter passado por uma gestação. É uma passagem muito importante. E né? muito carinhoso esse termo. Sim, A gente todo mundo gostou. Tem até uma perguntinha aqui da Priscila, falando que ela fez um parto em outubro e quero fazer a minha abdominoplastia com o Dr. Antônio. Quanto tempo após o parto eu posso fazer e colocar o silicone? Priscila, o seguinte, a gente usa esse termo calma mesmo, tá? Pra você ter uma ideia, para a gestação, o seu corpo se prepara de uma maneira que para aquele momento do parto, no momento do parto você tem quase 50% a mais de sangue no corpo, a bacia está dilatada, você tem uma outra dinâmica corporal. Então o principal, Priscila, é deixar o seu corpo regredir para o mais próximo possível do que ele era antes. Fazer pelo menos, aí a gente considera,
Em cirurgias da mama, você tem que ter parado de amamentar por cerca de 8 meses, tá? Os livros falam de 6 a 8 meses, para dar tempo que aquele estímulo da produção de leite vá embora e a mama comece a regredir, aquela atrofia da mama comece a voltar, para que a gente consiga fazer a programação da maneira correta. Se você entrega para mim uma mama para eu poder trabalhar e programar o que nós vamos fazer com aquilo, aonde a gente vai chegar, se essa mama for mudar ao longo do processo, ela vai mudar o resultado final. Então é muita calma, paciência. Tem artistas famosos que falam que operaram o abdômen durante a cesárea. Isso não se faz. Então isso não se faz. É hora dela ter calma. Curta os primeiros meses. Curta aquele momento que é tão especial para a mamãe. Um bebê novo. Os momentos bons e todo o trabalhinho que essa criança dá. Entendeu? E a gente, em geral, abdômenes, a gente pode falar aí cerca de mais ou menos uns 6 meses depois do parto. Mas se ela ainda estiver amamentando, não está na hora de abreviar esse processo. Acabe de amamentar, porque a amamentação não vai poder operar por conta dos medicamentos que vão ser usados. Em geral, parou de amamentar, você conta aí de 6 a 8 meses, está pronta para operar. Então, ela pode aproveitar e já esperar esse período depois que acaba de amamentar e fazer as duas na mesma cirurgia? Cirurgias combinadas é uma pergunta muito comum no consultório, tá? A cirurgia combinada, ela tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a saúde da paciente, né? Então, se ela está em bom estado de saúde, se ela tem alguma coisa que ela precisa balancear, uma tireoide, um peso, alguma coisa assim. Mas ela estando em ótimas condições, você vai depois avaliar o tamanho do impacto cirúrgico. Então, por exemplo, se você tiver uma mama muito trabalhosa, que vai tomar muito tempo cirúrgico, alguma coisa nesse sentido, dificilmente você vai associar um outro procedimento cirúrgico. Você tem que imaginar o tamanho do caminhão que vai passar em cima. Então, assim, se for cirurgias pequenas, delicadas, você pode ir associando outras áreas corporais que a paciente vai sair muito bem do processo. E aí também, referente também à equipe que te opera. Tem colegas cirurgiões plásticos que eu admiro muito o trabalho deles, só que eles demoram cerca de 6 horas para fazer uma mama. Então, esse paciente, provavelmente com esse colega, dificilmente vai associar coisas. Muito tempo cirúrgico, né? Eu já venho de uma escola de cirurgiões que operam mais rápido, então uma mamoplastia demora 1h30, 2 horas, você consegue associar outros procedimentos cirúrgicos, mantendo um padrão de segurança para o paciente. A sociedade brasileira nos pede que a gente tente ficar abaixo de 5 a 6 horas de tempo cirúrgico no total. Então, o estado geral da paciente, avaliar o que está sendo proposto, o tamanho da proposta que está sendo feita, entendeu? E o médico que vai cuidar de você, o tempo que ele demora para te entregar aquilo. E aí sim, dá para associar. Associações são muito comuns. Lipo com abdominoplastia, às vezes você associa uma mama no mesmo processo cirúrgico, às vezes você faz a face, faz um nariz, faz prótese, faz um nariz. Você associando pequenas áreas corporais, você consegue fazer essa associação sem problema nenhum. Porque todo mundo tá na onda, né? Quero aproveitar a cirurgia, a anestesia e já quero... Exatamente. Já que eu vou entrar ali, Extreme Makeover. Né? Já que eu estou aqui, posso fazer isso, e tem todo um procedimento aí de segurança, né? A gente não conhece todos. Olhando o site do doutor, assim, eu vi que tem muitas coisas, muitos procedimentos, muitas cirurgias, que nomes assim que eu nem imaginava, já fiquei enlouquecida, curiosa, né? Eu quero saber tudo. Essas lipos, que eu conheço lipoaspiração. A gente conhece, vou fazer uma lipo. Então a gente conhece lipoaspiração. Tirar a gordura da onde Tirar não deveria estar. Tenho gordura aqui, vou fazer uma lipo. É isso que a gente conhece. O que é esse monte de lipo, essas espécies de lipos, todos esses tipos de lipo que tem lá? Vocês estão muito corretas. O conceito é esse. O conceito é um só e a lipo é uma só. A lipoaspiração é um procedimento criado lá na década de 60 para você tirar gordura localizada, tirar de um lugar onde está um acúmulo de gordura maior, por meio de uma cânula que vai fazer um vácuo e aspirar aquela gordura dali. Com o desenvolvimento tecnológico, os estudos que foram feitos, foram surgindo várias tecnologias associadas a esse processo, mas o conceito é o mesmo. Gordura por sucção. Se a cânula treme sozinha, um aparelho que a cânula treme sozinha, uma vibrolipo. Se você tem um aparelho na ponta que ele vai fazer uma fonte de calor, uma fonte de laser, lipolaser. Se você faz uma lipo pequena, que você vai tirar pouca quantidade de gordura, uma coisa muito delicada, um colotinho, uma lateralzinha, ou às vezes um submento, mini lipo. Se você infiltra uma solução com adrenalina antes, que hoje em dia a maioria das pessoas fazem dessa maneira, uma hidrolipo.
E assim vai, mas são todos nomes da mesma coisa. Todos eles vão... Você pode usar os mais diferentes equipamentos, tá? A gente tem equipamentos super modernos para lipoaspiração, que tem toda uma tecnologia nova, mas no fim do processo é mais ou menos a mesma coisa. E aí você vai entrar em outros termos, não só do equipamento que você está usando, mas, por exemplo, a Lipo HD, ou a Lipo LED de alta definição que a gente costuma falar, isso é uma coisa que está super... Os pacientes estão procurando bastante porque está se divulgando bastante. A Lipo HD, a Lipo LED, nada mais é do que você conseguir definir os planos profundos. Ela tem uns conceitos um pouco diferentes. Antigamente, o conceito era que você deixasse mais homogêneo toda a camadinha de gordura e pele. A Lipo LED ela vai lidar mais com sombras e relevos. Então você consegue, um lugar onde tem uma depressão no abdômen, você consegue acentuar, onde tem um relevo, você consegue aumentar. Mas o importante dizer é que a Lipo LED não é para qualquer um. Não é para pegar um paciente que está acima do peso, com muita flacidez de pele. A definição não é definir bolinhos de gordura, é definir a musculatura que já está lá, que já está lá embaixo. Então, a Lipo LED e a Lipo HD é para aquele paciente que malha, é aquele paciente que tem um grupo muscular bem interessante, que tem pouca gordura ali, que você vai aumentar a definição daquilo que já existe. Então, tem muitas pacientes que procuram, às vezes, o consultório acima do peso ou que não está na indicação correta, que, eu quero fazer Lipo LED. Calma, a Lipo LED tem uma indicação correta, mas ela nada mais é do que você definir melhor o que está embaixo. Mesma coisa com lipoescultura. Lipoescultura, eu tenho o excesso de gordura no flanquinho, excesso de gordura no culote, mas meu bumbum não tem um formato tão legal, então você consegue brincar com essa gordura. Você tira de um lugar, trabalha ela, coloca no outro. E essa também é uma pergunta muito comum. Eu ouvi falar que se colocar um enxerto de gordura, ele perde. Não é bem verdade. A gente tem uma taxa de absorção de mais ou menos uns 15% a 20%. Então, se eu colocar 100 ml, 80 ml vão ficar lá. E esse é um tecido seu. É um tecido seu que vai estar lá. Você vai ganhar peso, vai emagrecer, ele vai variar com isso, mas esse contorno novo que você ganhou vai estar lá. Então você consegue dar uma silhueta nova para o paciente, brincando com essas porções de gordura, com essa lipoescultura que a gente faz. Isso é muito interessante, porque eu já ouvi falar muito que, eu vou tirar daqui, o modo popular. Eu vou tirar daqui e colocar ali. Mas aí enxerto de gordura, nossa, vai durar 1 ano, vai durar 2 anos. Então isso é mito. Mito. O enxerto de gordura ele é um transplante de tecido, igual o transplante de cabelo. Qualquer tecido do seu corpo que você coloque em outro lugar, a hora que ele recebe a nutrição do seu corpo e o seu corpo viabiliza ele ali, ficou bem, nunca mais sai. Por isso que algumas pessoas brincam com a gordura. Gordura hoje para um cirurgião plástico é uma carta na manga. Eu consigo fazer um colo mais bonito colocando um enxerto de gordura depois de uma prótese. Eu consigo, às vezes, depois de uma cirurgia de face, colocar gordura no local onde você coloca um preenchimento para harmonização facial. A gordura nos mais diversos lugares, no bumbum, deixa eu ver onde mais que seria mais inusitado. Lóbulo da orelha, paciente mais assim, 70 anos, 70 e poucos anos, que aqui fica bem flacidinho. Que eles chamam de glóbulo senil, né? Você pode colocar uma gordurinha ali que vai dar um vício, vai dar uma jovialidade naquilo ali. Então, a gordura... Brinco pesado. Às vezes o excesso de pele tem que ser trabalhado também. Mas onde houver o consumo de tecido, você pode vitalizar isso com gordura. E esse tecido é seu. Você colocou lá, ele ficou lá. Nossa, muito interessante, porque todo mundo fala isso, né? Você coloca, quero, olha... hashtag. E uma coisa que eu lembrei aqui, é verdade que tem um sensor na ponta dessa cânula que ele detecta quando não é o tecido de gordura e ela para de sugar? Porque existem umas pessoas... Não, tô te falando. Existem umas pessoas que mito falam ou verdade? Mito ou verdade? Eu vou fazer uma mini lipo que eu vou ficar acordada, porque é uma técnica diferente, é um aparelho diferente e é muito seguro, porque se ele chegar numa parte que não é tecido gorduroso, ele para de sugar. Não é verdade? Não. Mito. Tá. Mito. O que acontece é o seguinte, que assim, o problema não é sugar. Eu vindo para cá, eu tentei fazer um levantamento, a gente não tem muitas informações recentes, mas vou te dar um dado de 2010. Em 2010 foram realizadas no Brasil 220 mil lipoaspirações. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o tanto que esse procedimento é seguro. Tá? São feitas mais ou menos 600 por dia. E vez ou outra você ouve alguma intercorrência, alguma coisa que aconteceu, alguma tragédia que aconteceu associada ao procedimento, mas são casos muito pontuais dentro do universo muito grande de cirurgias que você faz, tá? O problema não é sugar.
entendeu? Quando você tem intercorrências com a lipo, não é parar de sugar. Infelizmente, são perfurações, tá? Mas, isso eu quero desmistificar uma coisa. Partindo desse montante gigante de cirurgias que a gente faz por dia, a lipoaspiração é um procedimento delicado. Não é assim como você vê em algum programa de televisão ou algum YouTube. Dá uma aflição. É aqui, você sente a cânula passando na sua mão, profundidade, aonde ela está, o controle daquele tecido que você está fazendo é uma coisa muito, muito delicada. Tá? Então isso é uma coisa que a gente às vezes tem que desmistificar mesmo, que o paciente chega cheio de preconceitos e medos em relação à lipo. Quando você vai falar de procedimentos com anestesia local, procedimentos menores, que são menos perigosos, não querendo falar dos colegas que o fazem, tá? Mas eu acho que é muito mais um pouco de marketing para te vender um produto final do que realmente relacionado a questões de segurança, tá? Eu posso fazer uma blefaroplastia com você acordada, só que se você estiver sedado e não participando do processo, relaxado, um anestesista cuidando de você, no ambiente hospitalar, no meu modo de ver, é mais seguro, é mais tranquilo, respeita-se mais a boa prática médica. Diferente de eu fazer uma lipoaspiração num consultório, no meu modo de entender, não é o local adequado para isso. Existem locais adequados com asepsia, com a higiene e locais com a segurança adequada para esse tipo de procedimento. Então o que você vê aí, às vezes, alguns colegas oferecendo no mercado é uma lipoaspiração pontual, pequena, com o paciente acordado, infiltrando anestesia local. Não está errado no conceito, dá para você abordar uma região dessa com um pouco de anestésico local. Mas eu prefiro trabalhar de uma maneira mais conservadora dentro de um hospital, com mais segurança, seja um procedimento grande, seja um procedimento pequeno. E uma segurança para qualquer ocorrência, né? Legal, obrigada. Então, acho que já mais ou menos respondeu o que a Luana perguntou. Ela falou, minha consulta está agendada para a próxima quarta-feira. Opa. Estou ansiosa, tenho prótese e quero refazer, mas junto quero fazer uma lipoescultura. Faz tudo junto? Em uma só cirurgia? Faz. Geralmente são cirurgias que não são cirurgias que tomam tanto tempo. Tudo isso, Luana, vai depender do tamanho da sua mama, o tamanho da área da lipoaspiração a ser abordada, o impacto corporal vai ser em você. Mas, em geral, são cirurgias que a gente associa assim, sem problema nenhum. E o doutor comentou agora da prótese também em cima do músculo, abaixo do músculo, e a gente tem essa questão da Flávia, que ela vem perguntando. Prótese mama embaixo do músculo, fica disforme com o tempo? Exemplo, bico cai, mas a prótese nem tanto. Entendi. É uma questão bem comum, porque eu, assim, falando com mulheres, né, na academia, onde você encontra, mas a sua prótese é embaixo ou em cima do músculo? Ai, a minha é em cima. Ah, não, a minha é embaixo. Ah, embaixo não, porque cai o seio, aí fica uma prótese. Em cima não, por causa disso. Então, assim, como que é essa prótese embaixo do músculo? Acontece isso? O que acontece é o seguinte, costumo falar para as meninas o seguinte, toda mama vai cair, todas. A gente vê. Estando por cima do músculo, estando por baixo do músculo, não vai morrer com 90 anos, todo enrugadinho com a mama assim, porque um dia você operou. Vai ficar até muito esquisito. Não, elas vão se acomodar e elas vão cair. Nem por baixo do músculo, nem por cima do músculo estão errados, tá? Tem as duas opções. Tem uma professora famosa que ela fala que se existisse uma muito, muito, muito melhor que as outras, todo mundo fazia a mesma coisa, tá? De novo, a gente volta um pouquinho de como que o cirurgião trabalha e o que no dia a dia dele, ele prefere fazer. Particularmente, vou falar do que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar embaixo do músculo, tá? Porque mostrou já que tem menos chance de infecção na prótese, menos chance de contratura. E essa prótese vai ficar presa pelo seu músculo, que vai como se fosse uma gavetinha onde ela está presa lá. Não vai depender da pele sua para segurar esse conjunto. Se a sua pele for mais flácida, se a sua prótese for mais pesada, se você teve mais filhos, se você variou muito, muito peso, tudo isso vão ser ingredientes que no final vão dizer quanto tempo esse conjunto vai ficar no lugar. Então, tanto por baixo do músculo quanto por cima do músculo, elas vão cair. No meu modo de ver, por cima do músculo, ela cai de uma maneira muito errática, assim. Ela cai não só para cá, como ela cai para os lados. Essa prótese, ela vai achar um lugar para andar e aquele pezinho 36 que estava num sapatinho 36, no futuro vai ser um pezinho 36 num 44. Ela vai achar um espaço gigante para ela andar e ela vai criar um espaço para isso. Por baixo do músculo, ela também vai cair, aí respondendo o que a Flávia perguntou. O que acontece é que a prótese fica presa, mas a mama vai cair, entendeu? Só que no final das contas, vamos supor que você pôs por baixo do músculo e você colocou por cima do músculo. As duas vão cair.
Por cima do músculo cai mais rápido, porque é a sua pele que está controlando o processo. E lá na frente, daqui a uns anos, quando as duas caírem, as duas forem para um retoque para reposicionar essas estruturas, a sua é muito mais fácil de fazer. Por baixo do músculo, em 40 minutos, você põe todo mundo no lugar. Por cima do músculo, eu tenho que refazer a mama toda, cirurgia de 2 horas de novo. Olha, que interessante. Tem um colega de Maringá que ele usa um exemplo nas aulas que ele dá, e aí ele fala que por baixo do músculo, quando você tem que refazer, por conta dessa acomodação e dessa queda, é como se tivesse ralado a sua porta. Por cima do músculo, quando você tem que fazer, é como um PT. Você bateu feio o seu carro, você tem que reconstruir muita coisa. Mas, de novo, tudo eu explico muito bem para o paciente antes como que vai se comportar, tá? Realmente, quando acontece essa queda da mama e a prótese fica, vai criar sim um descompasso na mama, mas o colo está mantido e depois é mais fácil de fazer esse ajuste. Quando cai todo mundo junto, você tem que criar todo o processo interno de novo, sutiã interno, uma série de técnicas para ajustar, mas não quer dizer que uma não cai e a outra cai.